Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui através do Grupo Espírita da Prece de Lavras, sul de Minas, trazendo mais um momento de conversa, de reflexões acerca do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Rogamos a Deus, nosso Pai, que nos inspire nessa tarde, para que possamos levar essas informações, essa mensagem para todos aqueles que nos ouvem através do YouTube, através do Instagram ou através do nosso site. O tema proposto para que nós conversássemos hoje é um tema que envolve José, pai de Jesus. Então hoje o nosso objetivo é conversarmos um pouco sobre esse ser que passa tão desapercebido na Bíblia, nos Evangelhos, que é tão pouco falado. Mas nós vamos ver que ele tem muitas coisas a nos ensinar. Ele é um ser profundamente espiritual, que tem bastante a nos mostrar no sentido de se conduzir na vida. Então, para nós iniciarmos, rogamos a Deus que nos ilumine, que nos ampare, que nos inspire, para que possamos levar essa mensagem a todos aqueles que buscam um conhecimento maior, que buscam uma sintonia com a mensagem elevada que todo o Evangelho nos traz. Então, para falarmos de José, inicialmente é importante vermos que ele é um ser que passa praticamente desapercebido nas Escrituras, né? E para que nós tenhamos algumas informações, nós vamos buscar pequenos fragmentos dentro dos Evangelhos, dentro do que os evangelistas nos deixaram, para que a gente tente analisar um pouquinho da grandeza desse ser que foi José. Para nós começarmos a análise, nós precisamos ver inicialmente que no Evangelho de Marcos, ele inicia seu Evangelho falando de João Batista como precursor de Jesus. João Batista, Marcos nos diz aquela voz que clama no deserto, nos dizendo para que nós endireitemos nossas veredas, porque o Messias estava por vir. E ele não cita absolutamente nada sobre nascimento ou o convívio de Jesus, convívio familiar de Jesus. No Evangelho de João, ele inicia seus escritos falando que no princípio era o Verbo. Então, ele inicia falando da posição de Jesus como co-criador do nosso mundo. Então, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Tudo foi feito por ele, né? Em sintonia com Deus. Nada sem ele foi feito, sem o Verbo. Depois ele segue dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois também entra no testemunho de João Batista e do anúncio de João Batista. Quando nós chegamos no Evangelho de Lucas, Lucas inicia sua narrativa falando do anúncio do nascimento de João Batista a seu futuro pai, Zacarias. Então, um anjo do Senhor aparece a Zacarias dentro do templo, anunciando que Zacarias seria pai de João Batista. E depois ele fala do anúncio do anjo do Senhor agora para Maria, dizendo que ela iria nos trazer o Messias. E
Lucas narra que o anjo disse a Maria: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Quando nós pulamos para o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que ele inicia seus escritos nos falando da genealogia de Jesus. Ele começa dizendo desde Abraão e segue passando por Davi, passando por José e aí chega no Messias. Mas por que Mateus começa falando de genealogia, que depois Lucas também vai falar dessa mesma genealogia? Porque Mateus, nosso querido Levi, ele escreve para aqueles judeus convertidos ao cristianismo, para aqueles judeus que acreditaram, que creram que Jesus era o Messias prometido. E na tradição profética judaica, o Messias, ele viria e seria descendente da casa de Davi. Então, como Mateus, um judeu, escreve para os judeus convertidos ao cristianismo, ele dá esse tom de que estava se cumprindo as profecias, com o Messias vindo da casa de Davi. E aí a gente vê que essas profecias já vieram de Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Em Isaías nós podemos ler: um ramo sairá do trono de Jessé. Lembrando que Jessé é o pai do rei Davi. Então Isaías começa: um ramo sairá do trono de Jessé, ou seja, sairá de Davi. Espírito de sabedoria, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor a Yahvé. Então, Isaías nos diz que o Messias viria da descendência de Davi. E depois em Jeremias nós vamos ver isso. Jeremias 23, 5, Jeremias nos diz, outro profeta, falando que o Messias teria que ser descendente de Davi. E Jeremias nos diz: eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que suscitarei a Davi um germe justo, um rei reinará e agirá com inteligência e exercerá na terra o direito de justiça. Mas por que José tem essa importância? Porque quem dava a descendência era o homem na cultura judaica. Então era importante mostrar que José era da casa de Davi e seu filho Jesus também, por consequência, seria da casa de Davi. E uma outra questão importante na genealogia descrita por Mateus é que mostra que o Messias está no centro dos planos de Deus. O Messias seria o auge do plano de Deus. E, por consequência, aqueles que crescem nesse Messias, que seguissem esse Messias, também estariam dentro desse plano de Deus. E também reforça que a vontade de Deus é soberana. A vontade do Pai tem que ser cumprida. Então, nos coloca numa condição de sermos submissos à vontade do Pai. E a gente segue em Mateus, quando Mateus fala de José, já dando uma característica da personalidade de José. Está logo no início, Mateus 1, onde Mateus cita que José foi um homem justo. E aí nós precisamos voltar novamente na cultura judaica. Quando os judeus diziam, e eles falavam com alguma frequência, eu ando no caminho da justiça,
tal pessoa anda no caminho da justiça. O que eles queriam dizer? Que tal pessoa ou ele mesmo eram submissos a Deus. Eram seres, eram pessoas cumpridoras dos seus deveres. Então, quando ele chama, Mateus nos diz que José era um homem justo, ele está nos dizendo que era um homem de caráter, um homem de conduta ilibada, um ser de retidão de comportamento. Não poderia ser diferente. O pai do Messias tem que ser um ser digno, um ser espiritualmente próximo do Senhor. E nós vamos ver que José é esse ser em sintonia com o pai logo à frente. Logo a seguir, Mateus nos dá informações de que José é marido, ele usa esse termo, né? Que José é marido de Maria. E aí nós precisamos voltar de novo no comportamento, na tradição judaica, porque as meninas adquiriam maioridade para casar-se aos 12 anos ou quando entrasse na puberdade. Então, quando Mateus diz que José era o marido de Maria, ele já está nos dizendo que era um homem que havia se comprometido com aquela jovem que tinha em torno de 12 anos e que iria se casar com ela. Ou seja, era um homem de conduta reta, comprometido com a cultura judaica, que iria se casar com Maria, que tinha em torno de 12 anos. E quando nós pegamos um estudioso da cultura judaica, estudioso do início do cristianismo, chamado Gessa Vermé, é um húngaro descendente de judeus, considerado um grande conhecedor, né? Ele faleceu em 2013, mas ele é considerado um grande conhecedor da história inicial, né? Que muitas vezes é chamado de história primitiva do cristianismo. Então, o Gessa Vermé, junto com o professor Severino Celestino, nos dizem que José já era um homem maduro quando consorciou-se com Maria, que tinha por volta de 12 anos de idade. Então, um homem digno, um homem correto, cumpridor dos seus deveres enquanto judeu. E nós seguimos um pouquinho na história, e aí já vamos para Lucas, para nós obtermos um pouco mais de informação de José. Lucas, no capítulo 2, nos cita que José vai com Maria para Galileia, para Belém, para Galileia, me desculpe, vai para Belém, na Judéia, seguindo uma determinação de recenseamento. Então, era necessário que houvesse um recenseamento, segundo Lucas, e José, com Maria grávida, se dirige da Galileia para a Judéia, porque, como ele era descendente da casa de Davi, o recenseamento dele teria que ser feito em Belém, que é a cidade onde Davi, o rei Davi, nasceu. Então, José, com Maria grávida, se encaminha para fazer esse recenseamento. E quando chega em Belém, Maria entra em trabalho de parto e tem seu filho. E aqui, mais uma vez, a gente vê que está se cumprindo uma profecia. A tradição judaica é rica em profecias. Por quê? Miqueias, no capítulo 5, versículo 1, nos disse: E tu, Belém Efrata, pequeno entre os clãs de Judá,
de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Então, nessa transição de José, Maria grávida, para Belém, para fazer o recenseamento, local de nascimento de Davi, por isso José vai lá fazer o recenseamento, nasce o primogênito em Belém, se cumprindo a profecia de Miqueias. E a gente vê que Davi era um ser que era obediente às tradições do seu povo. E ele vai cumprindo o seu dever de levar a sua família para que participasse, né, do recenseamento. Mas obtendo um pouco mais de informação, nós voltamos para Mateus, capítulo 2, quando Mateus descreve que um anjo do Senhor aparece a José. Aí Jesus já havia nascido, Jesus era um bebê, e um anjo do Senhor aparece a José, dizendo a José que ele se dirigisse para o Egito, pois o rei Herodes estaria perseguindo e matando os recém-nascidos por medo de perder o seu reino, porque na cultura popular já corria a notícia de que o Messias havia nascido. E José, através do anjo, se dirige para o Egito. E posteriormente, novamente um anjo aparece a José, falando que ele poderia voltar para Israel, pois o rei Herodes já havia morrido. Então a gente vê um ser que recebe a visita de um anjo do Senhor. Não é qualquer ser que recebe a visita de um espírito elevado, né? No linguajar de Mateus, um anjo do Senhor, um espírito elevado, e leva informações e orientações. E o mais interessante, a gente não vê ou não fica registrado nenhuma palavra de José. Dá a impressão que nas duas oportunidades o anjo do Senhor aparece a José e ele simplesmente aquieta, abaixa a cabeça e obedece. E daqui nós tiramos uma lição muito importante para todos nós, médiuns ostensivos ou não, da obediência. E mais do que a obediência, da confiança em Deus. E mais do que a confiança, do silêncio, daquele silêncio da discrição que é importante em todo médium. Porque quando fala que um anjo aparece para José, está dizendo que José é médium. E um médium com uma sintonia com seres muito elevados. Então a gente vê da grandeza desse ser que entra em sintonia com um anjo, com um espírito elevado do Senhor. E ele simplesmente obedece. Nos traz uma séria lição para que os médiuns, principalmente os mais ostensivos, se preservem da exposição excessiva, tenham discrição dentro do seu comportamento, sejam serenos, discretos, porque quanto mais serenos, discretos, mais cumpridores dos seus deveres, receptores da mensagem do alto, eles possam ser mais fiéis ainda à mensagem que recebe do plano espiritual. Então ele já nos deixa essa mensagem da necessidade da discrição, da obediência, do bom uso da mediunidade.
E, seguindo um pouco mais, nós obtemos informações de que José era um carpinteiro. Onde a gente vê em Marcos 6, Lucas 4, Mateus 13. Jesus pregava em Nazaré e as pessoas veem aquela sabedoria daquele ser e começam a perguntar: mas quem é esse? Ele não é filho do carpinteiro? Ele não é filho de José? Não é sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então as pessoas se admiram de Jesus. E aí nos dão informações acerca de José, que é um carpinteiro. Então a gente vê um trabalhador humilde na sua carpintaria, porque a gente vê que humildade, e José nos dá esse exemplo, humildade não é covardia, nem é desleixo. Humildade é aquele ser que tem fortaleza íntima, que sabe que está cumprindo o seu dever. E todo aquele que trabalha, seja um trabalho mais humilde, ele está sendo ou nos mostrando uma faceta da humildade, que todo aquele que trabalha é humilde, porque ele não quer ser pesado a ninguém, como nos dizia Paulo. Nós não queremos ser pesados a ninguém, por isso nós precisamos trabalhar. Francisco de Assis fazia questão de que ele e seus discípulos, seus seguidores, também trabalhassem para se sustentar. E aqui a gente vê que José era um trabalhador e cumpridor do seu dever. Mais uma vez a gente vê de maneira indireta informações acerca do caráter e da grandeza desse ser espiritual que esteve conosco de uma maneira praticamente anônima, sem nos deixar nenhuma palavra. E a gente segue um pouquinho e a gente lembra que José foi aquele que cuidou de Maria e do Messias logo após o nascimento. Talvez nós não tenhamos nos atentado para isso, mas a vida do Messias em tenra idade, logo após o nascimento, ficou nas mãos de José. Ficou aos cuidados de José, que usou sua mediunidade para proteger seu filho, o Messias. E aí a gente anda um pouquinho mais e pegamos a ajuda de Chico e Emmanuel, que no livro Levantar e Seguir nos trazem um texto chamado José da Galileia. E eles nos trazem uma indagação, uma pergunta. Chico e Emmanuel, nesse livro, nos trazem: já pensastes no cristianismo sem ele? É uma coisa impensável para nós nos esquecermos desse ser, porque é um ser que foi pai do Messias, pai de Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, e um ser que nos traz um exemplo de um ser profundamente espiritual, que através do seu silêncio nos trouxe um exemplo sublime de obediência a Deus, de uso da mediunidade de uma maneira sublime, de uma maneira elevada, de sintonia com espíritos elevados, com os anjos do Senhor. Um ser que nos trouxe o exemplo de trabalho com o seu ganha-pão humilde como carpinteiro, mas um ser
de grandeza espiritual, porque nos mostra um ser devotado à família, que só se ouviu falar dele nas Escrituras, levando Jesus no templo, conduzindo Maria nesse início do cristianismo, da Galileia para Jerusalém, para Nazaré, para o Egito, cuidando do Messias, para que o Messias crescesse. E nesse mesmo texto, Levantar e Seguir, Emmanuel e Chico, nesse mesmo texto do livro Levantar e Seguir, o texto chama-se José da Galileia, eles nos trazem mais algumas reflexões. Quando eles nos dizem que José deu a Jesus tudo quanto podia. E a gente associa mais uma informação de Humberto de Campos no livro Boa Nova, no capítulo 2, que Humberto de Campos diz que Jesus chega com humildade a José e pede que ele pudesse trabalhar na carpintaria com seu pai. E aí nos remete a esse convívio. Imaginemos nós, José, Maria, Jesus, uma tríade de espíritos elevadíssimos, uma tríade de seres em sintonia com Deus. O que conversavam em casa? Na hora do almoço, na hora do café, ao deitar-se, o que conversavam? E aí nos remete à nossa vida de hoje. O que temos conversado em nossa casa? Qual o diálogo estamos travando com nossa esposa, nosso filho, nosso sobrinho, nosso neto? O que temos levado de construtivo para eles? Qual tipo de conversa? Qual tipo de instrução? Que dedicação estamos dando à educação dos seres, à educação moral dos seres que estão conosco ou sob nossa tutela nessa encarnação? Então fica para nossas reflexões. E com esse trio, nos lembramos também do Evangelho no Lar. Porque José, Maria e Jesus era um Evangelho no Lar permanente. Então nos lembramos também da necessidade de nós fazermos esses minutos de reflexão que chamamos de Evangelho no Lar. Poucos minutos que podem nos trazer grandes benefícios de melhorarmos nossa sintonia com o Pai, nossa sintonia com os nossos mentores, com a espiritualidade que se dedica a nos ajudar. E para finalizar, a gente vai seguir o exemplo de José, um ser profundamente espiritual, que nos traz um grande exemplo, um divino exemplo de silêncio e sintonia com Deus, nosso Pai. Paz em Jesus sempre, que possamos silenciar nossa mente, refletirmos alguns minutos acerca da grandeza desse ser que tanto nos ensinou com o seu divino silêncio. Paz em Jesus.